Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Kellyton e esse é o meu canal de Geografia, com videoaulas, geopolítica, atualidades e também fenômenos da natureza. O canal ainda é novo, então peço seu apoio se inscrevendo aqui embaixo, ativando também as notificações e se gostar do vídeo, curta e compartilhe aí com seus amigos. Tenho visto recentemente na internet várias acusações do meio político, onde um lado se utiliza de termos como comunista e fascista para caracterizar uma pessoa ou um grupo político do outro lado. Mas será que essas definições estão corretas? Será que elas encaixam em algum deles? É o que vamos ver neste vídeo. O que você acha de cada um desses dois sistemas? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Hoje eu vou mostrar aqui as características principais de cada um desses sistemas, baseadas aí nos países em que esses sistemas já foram implantados aí até hoje. Então vamos começar pelo comunismo. O comunismo, ele consiste ali numa teoria, numa doutrina, em que a prática social ela propõe ali a apropriação de todos os meios de produção pelo Estado. Sendo assim, as barreiras sociais seriam eliminadas ao longo do tempo. E no comunismo ideal, somente uma classe social existiria. O fascismo, ele foi um sistema instituído e liderado ali por Benito Mussolini, lá na Itália, entre os anos de 1919 até o ano de 1939. O fascismo de Mussolini, ele influenciou politicamente diversos países europeus nesse período. Um ponto comum entre esses dois sistemas de governo é que os dois são regimes ditatoriais. Ou seja, não era necessário que o povo se expressasse ali através do voto para escolher ali os seus representantes. O Estado, ele já saberia previamente qual era a vontade do povo, o que o povo precisava, qual era o real interesse daquela sociedade. No entanto, gente, eles não consultavam o povo para saber se o que o povo queria era realmente o que estava acontecendo. Um outro ponto de interseção entre o comunismo e o fascismo, que esses dois regimes são regimes autoritários. O que isso significa? Significa, gente, que o poder ele fica na mão de uma única pessoa, de um único líder ou partido político. E eles controlam ali os meios de comunicação em massa. Sendo assim, todas as notícias que serão disseminadas serão as notícias que o governo quer que seja disseminada. Ou seja, controlando os meios de comunicação, você controla as informações que chegam até as pessoas e a partir dessas informações, elas vão tirar as conclusões aí que o governo autoritário gostaria que elas tirassem. Gente, e esse autoritarismo, ele não era leve, não. Qualquer crítica, gente, ao governo, ela era extremamente reprimida, com ameaça, com terror mesmo. Aqueles que eram considerados ali inimigos do Estado, gente, eles eram punidos. E algumas vezes pagavam com a própria vida por tentar ali se rebelar contra o Estado. Esses dois sistemas, eles eram populistas. E para garantir aí essa popularidade em alta, eles sempre faziam propagandas que procuravam aí enaltecer o povo. No caso do comunismo, além do povo, eles procuravam enaltecer ali também o Partido Comunista. Gente, o fascismo ele tinha aí um outro ponto importante que diferenciava ele do comunismo, que era uma ideologia completamente contra aos intelectuais e às suas pesquisas. O anti-intelectualismo, ele era incutido ali na mente dos cidadãos para que eles rejeitassem ali toda e qualquer ideia que não fosse aqueles conceitos ali promovidos pelo Estado fascista. No totalitarismo do comunismo, eles acreditavam que a nação estaria sendo bem governada se ela fosse governada por um único líder, que não fosse questionado por ninguém. Para isso, gente, eles mantinham ali um judiciário que era participante ali da doutrina comunista. Sendo assim, todo tipo de julgamento, todas as ações eram favoráveis ao partido. Gente, no comunismo, todos os aspectos públicos e privados da vida de uma pessoa eram controlados ali pelo Estado. Como era um único líder que comandava e não tinha partido político, não tinha oposição, e ele fazia ali o que ele queria na vida das pessoas. Os fascistas também tinham a mesma ideia, de que toda a nação devia ficar sob o comando de uma única pessoa e não teria ali limites para o seu poder. Ou seja, todas as decisões e ordens do líder fascista eram seguidas de forma inquestionável. O comunismo, ele pregava ali o antiliberalismo. O que era isso? Todos os aspectos da vida econômica deveriam ser controlados pelo Estado, para evitar ali o que eles diziam que seria um desequilíbrio, que poderia haver se tivesse ali uma livre concorrência.
Então, gente, no comunismo, o mercado ele não se regulava sozinho. Sempre haveria ali a intervenção do Estado, seja na política de preços, seja na promoção de algum produto. Assim como no comunismo, o fascismo ele também acreditava que o Estado deveria ali intervir na economia para evitar ali aqueles desequilíbrios, aquilo que o partido fascista ou comunista considerasse ali como algo que viesse a desequilibrar a economia. No entanto, o fascismo ele tinha uma outra característica, que era o militarismo. Através do militarismo, eles iriam garantir a expansão territorial para outros países, para garantir ali tudo que eles necessitariam para a sua produção. Gente, os comunistas, eles não eram nacionalistas. Eles faziam alianças ali com qualquer pessoa ou partido político que desse a ele ali condições de garantir o seu poder, mesmo que fosse em outros países. Gente, os fascistas, eles eram extremamente nacionalistas. Segundo eles, tudo poderia ser feito de modo a garantir a preservação da nação, mesmo se fosse necessário a utilização aí de medidas violentas, que deveriam aí, é claro, ter o apoio de toda a nação. Gente, o nacionalismo fascista, ele era militante. Todo cidadão deveria participar desde a infância dos movimentos nacionais, seja por bem ou por mal. Gente, no comunismo, ele não procurava conflitos com outras nações. Ele buscava inicialmente ali um conflito entre as próprias classes sociais internas para que deixassem de existir as diferenças entre elas. E por fim, só uma classe viesse a existir. No caso, seria a ditadura da classe proletariada. No caso do fascismo, eles buscavam ali a beligerância, o que faria com que em algum momento eles iriam expandir as suas fronteiras ali através dos seus países vizinhos, buscando ali o que eles consideravam como o espaço vital para o desenvolvimento deles. Na questão do racismo, tanto o comunismo quanto o fascismo, ele não era racista. No entanto, o fascismo de Mussolini, quando ele se aproximou de Adolf Hitler, nazista e extremamente racista, ele começou aí a absorver algumas ideias racistas também. O comunismo, ele era anticapitalista. É claro, né, gente? O capitalismo era tudo que eles mais odiavam, já que eles buscavam ali a igualdade das classes e a distribuição igualitária de todo o resultado, seja ele positivo ou negativo dentro da nação. Já no caso do fascismo, gente, o que eles eram anticomunista, eles odiavam os comunistas. O fascismo ele via a religião como algo, de certa forma, perigoso, mas se essa religião pudesse servir ali aos interesses do Estado, então não teria problema. Diferente do comunismo. No comunismo, eles pregam a inexistência da religião. Segundo Marx, a religião era algo que aos poucos ela deveria ser eliminada ali da sociedade. Ele chegou a dizer que a religião é o ópio do povo e a abolição da religião, enquanto felicidade ilusória dos homens, é a exigência para a sua felicidade real. Então é isso, pessoal. Meu objetivo com esse vídeo foi apenas expor aqui as principais características de cada um desses dois sistemas e te dar condições para definir aí o que é o comunismo e o que é o fascismo e se alguma característica dessa vai se encaixar em alguns dos candidatos que estão se acusando aí nesse momento. Espero que tenha gostado do vídeo, que tenha entendido tudo e a gente se vê no próximo. Até mais!